Salve, salve toda a nação maravilhosa de Yahushua, Rei dos Reis, o nosso Senhor Jesus Cristo, que vem revelando para nós todos os tipos de profecias, todos os tipos de mandatos celestiais. Através dos anjos celestiais e através também de seus mensageiros, os profetas. Uma boa noite a todos os maloqueiros doidos da paz do nosso Senhor Jesus Cristo, os verdadeiros e originais servos do nosso Senhor Jesus Cristo ressurreto. O título desse vídeo: Pachacuti, o tempo do retorno. Pachacuti. Pachacuti, o tempo do retorno do rei. Pachacuti, uma profecia andina, uma profecia sacerdotal andina. O sacerdote Inca Quechua, um sacerdote Inca Quechua da América do Sul, da civilização Inca, hoje chamado, esses Incas indígenas, que hoje são reconhecidos na história como os tupis guaranis espirituais de guerra, os Incas, com o apoio de um psicólogo e também profeta, Carl Jung. Carl Jung, que em suas visitas por vários lugares sacerdotais da Idade Média, do finalzinho da Idade Média, Carl Jung conheceu nos Andes, na Cordilheira dos Andes do Chile, e também de outros países que na época não eram república, mas eram países monarcas. O título dessa live, meu povo: História sobre os verdadeiros ancestrais. Uma das verdadeiras profecias que não está relacionada no Apocalipse da Bíblia dos cristãos atuais, mas é uma profecia que também é Sagradas Escrituras andinas, tanto dos sacerdotes da época dos astecas como dos maias, e neste caso uma profecia ancestral Inca. Ok? Nesta live, para quem quer ser salvo, o porquê de muitos mistérios estarem sendo revelados nos nossos últimos dias, o porquê que está aparecendo e surgindo nos céus do mundo todo luzes de outros mundos que não são luzes que a ONU está fazendo artificialmente. São luzes, visões de várias pessoas ao redor de todo o planeta Terra que estão testemunhando as dores de parto,
o princípio das dores do grande terremoto universal, que estão testemunhando porque também conseguem decifrar acontecimentos de outros mundos pelo poder divino do nosso Senhor Jesus Cristo, o Yahushua, Rei dos Reis. Nesta noite de sexta-feira, 24/7/2026, Mano BL Inca, na crônica de um palestrante apocalíptico, parentes indígenas, parentes negros, pretos da tribo de Judá, no Brasil, na Angola, no Moçambique, ok? No país Cabo Verde, salve, salve todos os pretos, parentes nossos do Cabo Verde, Angola e Moçambique, na África, salve, salve os irmãos chamados negros, de Burkina Faso, na África, ok? Aqui é o Mano BL Inca, da facção Cristo Vive, da facção Cristo Vivo, C.V, CV, Cristo Vivo, Cristo Vive, Cristo Vive, CV, Cristo Vivo, o nosso Senhor Jesus Cristo Vivo, Yahushua, Rei dos Reis, o Salvador e Redentor dos chamados negros, dos chamados índios e os brancos sangue bom do planeta Terra, ok? Quero mandar um salve aí e deixar um salve carinhoso, respeitoso para os descendentes de Elão, no Japão, na China, no Tibete, ok? Senhor Jorge Eguchi, do Japão, e a sua princesa Célia Rosotani, no Japão, que há mais ou menos 20 minutos atrás estava trocando uma ideia com eles, mandando salve através do Message, através do WhatsApp, do Message, Dona Célia Rosotani e família, tanto no Japão como a família da Célia Rosotani no Brasil e a família do senhor Jorge Eguchi no Brasil e no Japão, ok? Dona Eliane Eguchi, aqui no Brasil, da família Eguchi, sejam abençoados e protegidos. O assunto desse vídeo, ok? O assunto desse vídeo no idioma Inca, Tupi-Guarani, uma profecia que já está se cumprindo literalmente em nossos últimos dias, Pachacuti, o tempo do retorno do Rei dos Reis, Yahushua, que foi narrado através do canal @Caminho Espiritual 3, com a participação do sábio psicólogo também, Carl Jung, ok? Muito obrigado a você que quer ser salvo, a você que não está entendendo por que o planeta Terra pouco a pouco está se revirando de cabeça para baixo, o grande e terrível terremoto universal que está precedendo a segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, ok? Salve, salve o nosso Senhor
Cristo vivo, ok? O nosso Senhor Cristo vivo contra a facção do terrível assolador, o assolador da República. Cristo vivo contra a facção do assolador da República, contra a facção demoníaca do Pentágono, contra a facção demoníaca da ONU. Ok? Salve, salve aí também a Geórgia. E aí, Geórgia? Conheci a Geórgia, né? A Geórgia da vila, né, aqui das vilas residenciais, eu não sei se ela é da vila residencial. Conheci ela ali no Copo Sujo, eu tava tomando ali, entendeu? Um drink com a minha irmã House, né? A enfermeira House. E amiga dela também, a Geórgia. Salve, Geórgia. Amiga nossa aí, entendeu? Também baseado nas profecias do profeta Daniel, capítulo 9, que fala também do assolador. Pachacuti, né? Da linguagem Quechua, da linguagem da civilização Inca Quechua, da linguagem também da civilização Tupi-Guarani, que são os mesmos Quechuas, os mesmos indígenas da América do Sul e de toda a América, o reino monarca dos astecas, maias e incas, descendentes do nosso patriarca Israel, Jacó, na América. Pachacuti, o tempo do retorno. Uma profecia inca que eu vou vos relatar. Onde tu estás? A noite se aproxima, irmão, e como a um ladrão já vem. Fuja da escuridão para a luz, porque hoje esta luz tu tens. Essas trevas em volta do teu lar são ventos que não param de soprar. Só Cunha-Rússula pode te suavizar. Algo à meia-noite vem o grande terremoto universal. Já está dando o seu sinal da segunda vinda do nosso Senhor e Redentor Jesus Cristo, o preto Redentor, com a sua glória fulgor, diante dos falsos reinos da República. A destruição dos republicanos, a destruição da lepra republicana, a destruição dos senhores do mundo, do BRICS, entendeu? A destruição dos falsos presidentes republicanos que estão se vendendo como meretrizes para Lúcifer e estão como lobos devoradores, comendo a carne crua dos verdadeiros seres humanos de Jesus Cristo. Para vocês, a profecia andina, a profecia do verdadeiro sacerdote Inca Quechua, entendeu? Um sacerdote Inca com mais de 90 anos, chamado Paco Quechua Dom Sebastián, né? O Paco, né, da civilização Quechua, um sacerdote, né? Paco, sacerdote quer dizer Paco. Paco quer dizer sacerdote, profeta Quechua do Peru, um verdadeiro profeta dos indígenas do Brasil, Dom Sebastián, entendeu? Um profeta Quechua andino do Chile,
do Equador e dos lugares gélidos da Cordilheira dos Andes. Entendeu? Denunciado por um psicólogo que também para mim é um profeta, do canal @Caminho Espiritual 3, na voz, né, e no trabalho espiritual de um psicólogo iluminado também, chamado Carl Jung, que conheceu o sacerdote Paco Quechua, entendeu? Dom Sebastião. E é o que vai ser narrado. Se você quiser entender cada movimento sobrenatural das profecias do profeta Daniel, das profecias do profeta João, do Apocalipse, e da profecia, entendeu? Do sacerdote Inca, chamado Paco Quechua Dom Sebastião, né? Da Cordilheira dos Andes, do Chile e também do Equador, juntamente com outros sacerdotes da Idade Média, ok? Para vocês, rappers da cultura hip hop, a noite se aproxima, irmão. E como a um ladrão já vem. Fuja da escuridão, porque hoje esta luz tu tens. Se as trevas em volta do teu lar são ventos que não param de soprar. Salve, salve, Anne Clarence, a técnica de enfermagem e musicista, entendeu? Vocalista de Goiânia, que participa comigo nessa letra, Onde Tu Estás. A minha amiga Anne Clarence de Goiânia, lá do setor Negrão de Lima, de Goiânia, quando eu morava, né, no setor Fim Social, também em Goiânia, e nós trabalhamos juntos no Hospital Geral de Urgência e Emergência de Goiás, ali no setor Santos Dumont, em Goiás, como técnico de enfermagem. Minha colega, musicista e técnica de enfermagem como eu, Anne Clarence. Onde tu estás? O que é que tu faz, irmão, pra Deus? Para onde vais? Venha para a luz que Yahweh te deu. A noite se aproxima. Vem a escuridão. Jesus te iluminará. Erga um louvor. Entendeu? Quero mandar um salve também para os maloqueiros, meus amigos e irmãos sinceros de Tucuruí. Espero que sejam sinceros mesmo, né? De verdade, de sangue, até o fim, como, né, o Mano Tuca fala, até o fim com Jesus Cristo. Salve aí para os maloqueiros de Tucuruí, da Jaqueira, do bairro da Jaqueira, Beira Rio, Mangal, né? Salve aí o mano maloqueiro doido da Paz, JP, ok? Do Jardim Marilúcia também, os meus manos do setor Cristo Vive, em Tucuruí, ok? Monte Azul, né? Meu mano Gangsta Tuque, entendeu? Do Monte Azul, em Tucuruí, no Pará, entendeu? Meus irmãos e irmãs da Matinha, Vila Pioneira, ok? A família Andrade, da Vila Pioneira, ali da loja Ponto Chique, a loja Ponto Chique, na Vila Pioneira, e a família Andrade, entendeu? Da Ilha Pousada,
Espelho d'Água, aonde eu estive ali no final de semana, curtindo com a família Andrade, a família Nazaré, minha irmã Sheila Cristina, que está fazendo procedimento na vista, lá em Belém, entendeu? Salve também a todos os favelados do quilômetro 11 e, né, meus irmãos ali da favela também, do quilômetro 12, às margens do nosso lago Semita, da hidroelétrica de Tucuruí, entendeu? Meus irmãos da favela do 11, do quilômetro 11 e do quilômetro 12, o Indião, né, o mestre de obra, né, do quilômetro 12, o Indião, né, com a sua esposa e a sua equipe, né, de pedreiros que trabalha aqui em Tucuruí, no Pará. É nós, Indião, tamo junto, gratidão pelo carinho e pelo respeito. E também aos trabalhadores da Feira Municipal de Tucuruí, no Pará, ok? O mano JF, o Wesley Jaques, né, da Jaqueira, o B-Boy 357, ali que trabalha ali, entendeu? Na Feira Municipal de Tucuruí. O Rodrigo, né? E o Zaqueu, da Sete Barbearia. Salve aí também, né, o caseiro Luiz, da Ilha e Pousada Espelho d'Água, né, e a sua esposa, né, o Luiz com a sua esposa Rosa, da Ilha Pousada Espelho d'Água, da família, né, os filhos e filhas, genros e noras, netos e netas, da matriarca Dona Beata, a Dona Beata, a mãe do meu cunhado Atanaildo, ali da loja Ponto Chique, na Vila Pioneira, em Tucuruí, no Pará, todo respeito. O sacerdote Inca Quechua, né, que eu creio que esse sacerdote dos anos, né, um sacerdote iluminado por Jesus Cristo, né, por Yahushua, que eu acho que ele já morreu, né, porque foi na Idade Média, profecias ocultadas de nós, indígenas. Salve, salve os indígenas Assurunis, Camutás, Paracanãs, Gaviões, Gaiapó, Carajás, os Assurunis e os Gaviões ribeirinhas do Rio Tocantins, na região de Tucuruí, no Pará, e todos os moradores da Vila Tropical, Vila Permanente, Vila Marabá. Salve, salve a Nete, na Vila Marabá, a irmã do JP, do Jairo, do Enéas, a Lourdes, ok? Mano, BL Inca, tamo junto aí, maloqueirada doida do break dance e do hip hop, pioneiro das ruas, em Tucuruí, no Pará, da qual eu faço parte. Mano BL Inca, rap forte do norte. A noite se aproxima, irmãos, e como a um ladrão já vem. Fuja da escuridão para a luz, porque hoje esta luz tu tens. Se as trevas em volta do teu lar são ventos que não param de soprar, só com Cristo pode te suavizar. Ha, 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 ha. Algo à meia-noite vem, algo à meia-noite vem do além. Salve, salve, canal 7 Além, que é um canal também que eu sigo no YouTube, muito bom, ok? E o canal também, o Portal dos Escolhidos. Tamo junto. Sacerdote Inca do Quechua, dos Tupis Guaranis, Incas, Quechua, descendentes de Jacó. Os verdadeiros também, israelitas Quechua, israelitas na América do Sul, do Peru, ok? Para povo
é sério agora. Já começou o vídeo, que não vai ser muito longo. O povo, esse vídeo, meu povo, que eu venho me sacrificando psicologicamente, eu venho me sacrificando culturalmente, eu venho me sacrificando profissionalmente, como técnico também de enfermagem, capacitado que sou, saudável. Eu estou me sacrificando por amor a Jesus Cristo, em primeiro lugar, por amor a mim, em segundo lugar, e por amor ao meu próximo, aqueles que aceitam a verdade que salva, aqueles que aceitam a profecia inca, entendeu? Andina, Pachacuti, o tempo do retorno. Pachacuti significa o tempo do retorno do Rei dos Reis Yahushua. Ok, povo? Pratiquem a compaixão com aqueles que negligenciam a expansão da consciência. É o que eu estou fazendo. Eu estou em nome, né? Vou falar aqui na linguagem empírica, que é a linguagem do povo, a linguagem dos maloqueiros doidos da paz, da vida eterna de Jesus Cristo. A linguagem empírica, que é a linguagem do povo, mano. Então eu estou praticando com vocês a compaixão de Jesus Cristo, né? Com aqueles que negligenciam a expansão da consciência Jesus Cristo, aqueles que estão negando em suas consciências o chamado da salvação e do Salvador Yahushua, Rei dos Reis. Estão negando em suas mentes, né? Estão negando em suas consciências, na sua glândula pineal, estão negando a expansão, estão negando o desenvolver da salvação, da boa consciência em suas mentes. Então, povo, pratiquem a compaixão com você mesmo e com seu próximo e compartilhem esta live com quem você ama. Mesmo que você não creia, mas às vezes uma pessoa do seu lado pode crer. Compartilhe com a pessoa, com a família que você ama. Quero mandar um salve para a família da dona Antônia Sena. Dona Antônia Sena, a família da dona Antônia Sena, na Vila Permanente, ok? E Andréia Tenório, a família Tenório, em Cametá e em Tucuruí, no Pará. Pratiquem a compaixão, povo. Entendeu? A família Pérez, em Goiânia. Família Panta, em Minas Gerais. Família Barbosa, ok? Família Medeiros. Família Nogueira, em Marabá e em Santarém. Família Nogueira, família Nazaré, família Anjos Nazaré, família Vilhena Nazaré, que é a minha família inca, né? Quechua, né? Povo lindo. Pratiquem, meu povo, esta compaixão. Compartilhem com aqueles que estão negligenciando a expansão da boa consciência, da salvação em suas vidas. E estas pessoas, elas ficarão, as pessoas que estão negligenciando a mensagem das advertências, né, que já estão se revelando diante dos olhos de toda a humanidade, né, vulcões explodindo por todo o planeta Terra, terremotos, maremotos por todo o planeta Terra,
enchentes, mortes, entendeu? Provocada propositalmente pelos déspotas republicanos, né? As mortes, entendeu? Da facção do assolador, o assolador de Daniel, capítulo 9, né? Que está vindo aí juntamente com um grande terremoto para fazer o mal, para combater contra Jesus Cristo. Sem chance, os avarentos não irão, porém, avante, sem chance, sem arrependimento, sem o convertimento verdadeiro, perderão esta revanche. Entendeu? Muito sério isso, e é para isto que eu estou aqui vivo. Eu só preciso estar vivo, e Jesus Cristo é quem me mantém vivo para compartilhar esse pão da vida com vós. E eu compartilho com grande alegria no meu coração. Entendeu? Apesar de eu estar, passando por provações e privações financeiras, eu tenho grande alegria e paz verdadeira no meu coração, no meu timo. Não, seu Jorge Eguchi, Dona Célia Ozotami do Japão, que compartilham a mesma alegria e a mesma paz comigo. Nação de Iahushua, Dona Soraya Bernardo, ok? Seu Joaquim Vasco, meu colega de Facebook, a família do senhor Joaquim Vasco, tamo junto aí, muito calor, né? E eu tô aqui com meus roupas patrocinadas pelo meu patrocinador, né? Paulo Nazaré, de Tucuruí, ok? Sheila Cristina, Shirley Regina, House e todos que de uma maneira ou de outra, direta ou indiretamente, querem me patrocinar, me liguem no meu celular que eu vou deixar aí na descrição desse vídeo, ok? E eu passarei o Pix para vocês me ajudarem a ajudar mais alguém neste mundo que jaz no maligno, ok? E as pessoas que são desobedientes, que são frias, que fingem ser do bem, mas agem a favor do mal, contra seus pais, contra a sua família e contra si mesmo, si mesma, inclusive, ok? Sou veterano da cultura hip hop, veterano como técnico de enfermagem, desempregado por perseguição política e cultural, inclusive perseguição familiar. Pode acreditar, a minha própria família, alguns da minha própria família me boicotam, né? Fazer o quê? Está na profecia, né, povo? Pessoas que negligenciam, que cospem e não se preocupam com a expansão benéfica e salvatória da sua consciência. Estas pessoas ficarão deveras confusas e assustadas daqui para diante se continuarem desobedecendo a ordem do Pai Celestial. Virá sobre estas pessoas, de repente, virá, povo, como diz a profecia Quechua, como diz a profecia Pachacuti, do tempo do retorno do rei. Virá a ruptura da realidade diante dos seus olhos. A ruptura também do domos e do tecido da realidade que fica sobre nós, que nos protege
e nos livra dos males e dos ataques de outros mundos, outras civilizações de outros mundos, do planetério e do profundo do abismo luciferiano, aonde estão presos os demônios, anjos caídos no abismo profundo. Se preparem, meu povo, técnicos de enfermagem, doutores, médicas, cientistas, enfermeiras, enfermeiros, trabalhadores, entendeu? Domésticos, trabalhadores técnicos, trabalhadores da construção civil, trabalhadores, entendeu? Da roça, pescadores, traficantes, prostitutas, meretrizes, cafetinas e cafetões, filhos e filhas desobedientes, esposos violentos, esposas traíras. Virá a ruptura da realidade. Viu, né? O sacerdote Inca, um sacerdote Inca de 90 anos da Idade Média, chamado Paco Quechua, né? Dom Sebastião Andino dos Andes, da Cordilheira dos Andes, do Chile, do Equador. Virá a ruptura da realidade diante dos seus olhos. Entendeu? Os profissionais proféticos, né? Astrofísicos, xamãs indígenas na América do Sul, astrofísicos, psicólogos, xamãs indígenas da América do Sul e pessoas como você que quer conectadas, pessoas conectadas com o sagrado Espírito Revelador pelo mundo todo serão seus ajudadores. Astrofísicos, historiadores originais, músicos originais, xamãs indígenas da América toda e pessoas conectadas com o sagrado Espírito Revelador pelo mundo todo serão os ajudadores da humanidade, de uma humanidade que ainda não conhece esta verdade, esta luz que Jesus Cristo deixou, que os republicanos jesuítas do BRICS ocultaram de nós, mas Jesus Cristo está levantando a equipe dele a nosso favor. Os seus mensageiros verdadeiros chamados profetas. Pelo mundo todo, tanto profetas indígenas, quanto profetas negros, quanto profetas brancos, profetisas brancas no mundo todo, que se abnegam de si para realizar os desejos de Jesus Cristo em suas vidas. Em minha vida, eu permito. Entendeu? O pânico, ele vem através... O pânico vem para a sua vida se você for um vacilão, se você for uma vacilona. O pânico vai vir para a sua vida através da sua própria impotência,
pela falta desse conhecimento. O pânico, ele vem através da tua própria impotência. Então, ainda há tempo de você evitar esse pânico na tua vida. Ainda há tempo de você evitar o terror, o pavor e o horror na sua vida, se você se abnegar de si mesmo e deixar que Jesus Cristo realize os sonhos dele através de você também. Custe o que custar a maloqueiragem doida da paz. Ok? O pânico, o terror, o pavor e o horror, o pânico para cima de falsos pastores teimosos dentro dessas igrejas demoníacas. Falsos rabinos, falsos sacerdotes rabinos da ONU, do movimento rabínico, da falsa Israel, capital Tel Aviv, os falsos reis republicanos, falsas rainhas meretrizes republicanas, falsos prefeitos, falsos vereadores, falsas prefeitas, falsos presidentes, governadores, falsos deputados, falsos senadores, falsíssimos e criminosos sindicalistas, empresariais e corporações da Eletronorte, da Vale, dos bancos centrais e dos bancos financeiros do Brasil e da América. Os falsos vão se ferrar para lá caso não queiram serem ajudados. Terror, pavor e horror lhes pegarão de surpresa na madrugada. Algo à meia-noite vem. Tá ligado aí, Samuca? E companhia limitada corrupta que segue o teu engano em Parauapebas. Algo à meia-noite vem do além. A noite se aproxima, guerreira. Erga um louvor sem brincadeira, para que Yahweh ouça na tribulação, para o teu socorro. Nessa pequena tribulação que resta, Jesus é o teu guia, a luz que te ilumina. Qual é a tua bronca, irmão? Onde tu estás? Para onde vais? Não olhes para trás. Onde tu estás? O que é que tu faz, irmão, para Deus? Para onde vais? Venha para a luz que Yahweh te deu. A noite se aproxima. Vem a escuridão. Ok? O pânico, entendeu? Astrofísicos, xamãs, né? De verdades, originais, antigos, os antigos da Idade Média, que escreveram, inspirado pelo Espírito Santo, esta profecia, né? Pachacuti, o tempo do retorno que já está se cumprindo em nossos últimos dias. Entendeu? O pânico vem da sua impotência e daquilo que você não conhece, né? Narrou o psicólogo e profeta Carl Jung. As pirâmides de Gizé, no Egito,
não são apenas túmulos, como muitos pensam. A Stonehenge, né? As pedras de Stonehenge lá na Inglaterra. A constelação de Órion, né? Que o doutor Ahmed Khalil, o doutor, né, físico, cosmofísico Ahmed Khalil raciocinou para nós, decifrou para nós. Tudo isto, tudo bem alinhado, profetizado, vem se decifrando e se revelando nos nossos últimos dias. As pirâmides de Gizé, né? As grandes verdades misteriosas que estão sendo decifradas a respeito das sabedorias e dos mistérios, né? Da pirâmide de Gizé no Egito, as pedras de Stonehenge na Inglaterra, a constelação de Órion, né? Que o doutor Ahmed Khalil, né? Raciocinou. Tudo isto, tudo bem, tudo muito bem alinhado profeticamente com as Sagradas Escrituras em todo o mundo. Os verdadeiros sábios, os verdadeiros cristãos estão decifrando e aceitando, sendo perseguidos, e muitos estão sendo mortos no mundo todo pelos déspotas, entendeu? Pelos assoladores, presidentes da República, empresários da República, feiticeiros e bruxos republicanos, com a ajuda do exército da ONU e do fracassado exército do Pentágono republicano nos Estados Unidos, fracassado da ONU. Entendeu? Tudo isso o xamã viu, né? O Paco Quechua, o profeta de Quechua, lá do Peru, lá nas regiões andinas do Chile, profetizou e caiu na minha mão esta profecia, que está compartilhada no meu canal MBL Pablo no Facebook, através do canal @Caminho Espiritual 3. O que está por vir, ninguém poderá impedir. Ninguém, nem mesmo o Pentágono. E nem o exército da Rússia, né? Muito menos os europeus. E muito menos essa podre, fétida, leprosa ONU das Nações Unidas da República. Entendeu? Eles são os assoladores, os enganadores do meu povo indígena na América. Tudo está muito bem alinhado profeticamente pelo mover do nosso Senhor Jesus Cristo em todo o mundo, entendeu? Fala também, esta profecia fala do templo de Dendera. Não é Dendê não, entendeu? De Dendê não, é o templo sagrado dos profetas da Idade Média na América da Idade Média. Esses xamãs falam e decifra para nós, através desse canal aí que eu acabei, né, de falar, com a ajuda do psicólogo Carl Jung, que fala também dos mistérios do Templo de Dendera, os livros apócrifos do Egito, né,
os livros apócrifos de Nag Hammadi, todos os originais livros apócrifos de Nag Hammadi, no Peru, né? Lá no Peru também tem os sítios, entendeu? Dos megalíticos sagrados de Sacsay Huaman, os sítios escriturários, os sítios arqueológicos megalíticos sagrados de Sacsay Huaman e Ollantay Tambor, entendeu? E, né, Ollantay Tambor são outros sítios na América do Sul. As tecnologias além da nossa percepção e os guardiões do conhecimento andino. Nos Andes, dos xamãs proféticos das 12 tribos israelitas do patriarca Jacó da Bíblia, os astecas, maias e incas das 12 tribos israelitas de Jacó. Nossas profecias bíblicas sagradas para o nosso povo. Isto não tem nada a ver com os ensinos profanos, jesuítas, diabólicos da República. Não tem nada a ver. Mas nós temos em Jacó, em Israel, dos seus descendentes, os chamados astecas, maias e incas, com a ajuda dos livros apócrifos do Egito, de Nag Hammadi, os sítios megalíticos sagrados de Sacsay Huaman e os sítios de Ollantay Tambor, pertencente aos astecas, maias e incas. Estou deixando bem claro. Isto, sim, são nossas sagradas escrituras também, lógico, juntamente com a Bíblia Sagrada, que é uma parte muito pequena que, né, os republicanos jogaram para nós se virar nos 30. As tecnologias, além da nossa percepção mental, temos que fazer nossa parte, nos esforçar. Tecnologias além da nossa imaginação, além da nossa percepção. E os guardiões originais do conhecimento andino, inca, na América do Sul. As 12 tribos israelitas do patriarca Jacó, astecas, maias e incas, da qual eu faço parte, né, da civilização inca na América do Sul, os chamados tupis guaranis. Toda a minha família pertence a esta civilização inca, os chamados tupis guaranis do nosso Salvador Yahushua, o nosso Criador Yahu, o Pai Yahu e seu Filho Yahushua, o nosso Redentor, que está vindo aí com a profecia, né, de Pachacuti, o tempo do retorno do Rei dos Reis. Para toda a humanidade. Para toda a humanidade. Na América também. Agora, povo, vem, entendeu? Se desdobrando como uma flor profética. As 12, essa profecia, todo esse conhecimento misterioso que está se revelando também através do meu canal MBLY exclamação no YouTube e o canal MBL Pablo no Facebook. Também agora vem
entendeu? Se esta flor profética, esta flor de conhecimento misterioso, ela vem se desabrochando como uma flor profética para com toda a humanidade. Um sacerdote inca, veterano, guardião dos segredos, né, e das profecias sagradas da América, da descendência de Jacó, né, esse sacerdote inca, com mais de 90 anos, né, que escreveu isso, né, ele tinha na época mais de 90 anos, chamado de Paco Quechua, da tribo dos Quechua, do Peru, conhecido também como Dom Sebastião, andino, entendeu? Da Cordilheira dos Andes, um índio andino, um sacerdote andino, da Idade Média, coligado, todo esse conhecimento coligado com os sítios também de Pumapunco, os sítios também de Pumapunco, na Bolívia, e também o sítio de Göbekli-Tepe, na Turquia. São sítios arqueológicos que não são túmulos apenas. São construções e sítios sagrados que estão todos muito bem alinhados com as estrelas e as constelações proféticas que estão no céu. Entendeu? Repetindo aqui, vou ler de novo, viu, povo? Esse profeta, o antigo sacerdote, que naquela época já tinha mais de 90 anos, chamado, né, Paco, que quer dizer sacerdote. O sacerdote Paco quer dizer sacerdote. Quechua, né, da civilização dos Quechuas, no Peru, conhecido como Dom Sebastião, entendeu? Que agiu profeticamente nas regiões andinas da América do Sul, coligado com os sítios Pumapunco, na Bolívia, Göbekli-Tepe, na Turquia, entendeu? Lá na antiga Ásia, ok? São sítios coligados com as estrelas, que são coligados com Órion, que está se alinhando e vem abrindo portais através destas tecnologias astecas, maias e incas na América do Sul. Nossas tecnologias proféticas, até mesmo os animais do planeta, os próprios animais do planeta, eles são os primeiros a sentirem, entendeu? Os sinais destas profecias. Quando vai explodir um vulcão, quando vai acontecer terremotos, maremotos, tsunamis, enchentes e até mortandades em guerras desumanas promovida pela República Carnificínica do Mal. Os animais são os primeiros a perceberem, e os animais estão dando os sinais para nós. Eles são os primeiros a sentirem.
E isto está acontecendo diante dos nossos olhos, em nossos aplicativos, em nossos celulares. É só você abrir o seu celular para sugar para si, adquirir para si mesmo as sagradas escrituras e as sagradas profecias reveladas para você. Você só não vai ser salvo se você não quiser. Você só não vai ser salvo ou salva se você for um avarento, uma avarenta, uma prostituta que traiu o seu marido, que traiu a sua esposa, que crê nas leis levianas imundas da República, que separa casais que se amam e filhos que amam seus pais e pais que amam seus filhos. Entendeu? Nós, os xamãs, os sacerdotes, monarcas, descendentes de Jacó, nós temos o nosso sistema. E também o nosso sistema celestial é um sistema mundial de memória celestial. Um sistema celestial que serve como cápsulas do tempo, preservadoras da história dos nossos ancestrais, até nós chegarmos aos pés do nosso Senhor Jesus Cristo. Coligações entre mundos. Essas cápsulas promovem. Os que creem, se arrependem e se convertem para esta sagrada escritura, não vão sentir terror, nem pavor e nem horror. Mas os perversos, narcisistas, comilões, que adoram o seu dinheiro como seu Deus, que chamam de Deus o seu prato de comida, que chamam de Deus uma nota de R$1, esses vão sofrer muitíssimo a partir de então, se rejeitarem a advertência dos profetas do Pai Eterno. Essas advertências, essas tecnologias, esses sítios arqueológicos espalhados pelo mundo todo, é um sistema mundial de memória celestial, de sagradas escrituras e advertências celestial para a salvação. São cápsulas do tempo, preservadoras da história de nossos ancestrais para nossa salvação. Entendeu? Coligações, que são cápsulas que já estão realizando diante de nossos olhos. E vai ser esclarecido muito mais a partir de então. Coligações entre mundos. O mundo, planeta Terra, com os mundos celestiais e os mundos do profundo do abismo. E isto você precisa entender, ou se alia a vida ou a morte vai te vencer, minha família de sangue. Entendeu? Minha família de sangue, meus ancestrais, minha gangue, reféns oprimidos do sistema do meu sangue vai bebendo gota a gota, é a calamidade, entendeu? Que está acontecendo, povo, diante de nossos olhos. Calamidade pública, consequências de uma má administração republicana. As revelações para os nossos últimos dias. Aqui, canal
MBLY, exclamação. Canal Mano BL Inca, anunciando a profecia andina, Pachacuti, o tempo do retorno, decifrado também pelo profeta Daniel, pelo profeta Ezequiel, pelo profeta João e outros demais profetas bíblicos e ocultados, e profetas ocultados na Idade Média. A profecia Pachacuti, o tempo do retorno do Rei dos Reis, Yahushua, o filho de Yahu. Agradecimento ao canal @Caminho Espiritual 3. O que está por vir, ninguém poderá impedir. Nem o Pentágono, nem a Rússia e nem a China. Muito menos a ONU. Para esses, o fim vem. Vou para a montanha, olhando os vales. Vou para a montanha, olhando os vales, para a montanha. Do alto eu sinto a brisa, é a mão do Pai por meu rosto que desliza, desliza, suave. Então, meus pensamentos, como águas límpidas num córrego ao leito, de lágrimas ao vento, de arrependimento e convertimento. Refrigera minha alma e agora eu tento, por águas tranquilas, ser-te mais perfeito. E para a montanha, vou ao teu encontro, tenho paz no coração. Paz no coração. E a minha oração no silêncio ao vento paira, até vales e montes reverências te declaram. O nascer e o pôr do sol é pontual contigo, que indo para a montanha ouço o Pai falar comigo. No ponto mais remoto ele me carregou, e ao me virar para um precipício ele me aconselhou. Eu que te guiei até aqui, meu filho, e te guiarei para não sair do trilho. Eu sei teu sofrimento, mas em mim a tua luta é ganha. Vem comigo descansar no alto da montanha. No alto da montanha, o Monte Sião, que está surgindo aí, juntamente com a antiga Jerusalém, neste grande terremoto universal que já está se rasgando para a nossa realidade. Família Nazaré, família Vilhena, família Panta, família Tenório, família Medeiros, família Nogueira, família Silva, família da nação de Yahushua, a família da nação hip hop mundial, família dos traficantes, família das prostitutas e dos cafetões. Vou para a montanha, olhando os vales. Vou para a montanha, olhando os vales, eu vou a ti, Senhor, com meu louvor, para a montanha de Senhor, com meu louvor.
Assim diz o Amém.